prazer conversar com todos vocês. Sejam bem-vindos. Antes de começarmos a gravar no programa De Olho na Cidade, eu queria fazer uma prévia do que faz está acontecendo no Brasil hoje. Por que está acontecendo hoje? Por que a imprensa brasileira ela se encontra hoje como as vilãs de um governo que não contribui para o desenvolvimento, pelo crescimento delas da forma adequada, da forma normal do meio de comunicação? Essas empresas elas se comprometeram, elas sustentaram a economia econômica desastrosa do Fernando Henrique Cardoso, ao qual tinha ali um trio desagradável, o trio da miséria, o trio da fome, chamado Fernando Henrique Cardoso, Pedro Malan e Gustavo Franco, o qual afundou o Brasil e quebrou essa economia que tinha tudo para dar certo se não tivéssemos essas pragas que se instalou no Brasil, e a maioria das pessoas, porque por não haver interesse da parte da população, chegamos a essas condições que nós estamos vendo hoje e normalmente somos sempre roubados. Então, eu vou ler um trecho aqui interessante. A vulnerabilidade da dívida externa da economia. A abertura de câmbio e transações correntes. Nos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, o Brasil quebrou 3 vezes. Em 97 e 98, crise asiática e russa. Quando o governo estadunidense montou um grande plano de ajuda do FMI para salvar o governo, à véspera da eleição de 2001, quando da crise econômica da Argentina, e em 2002, quando o terrorismo econômico tucano e perfilista gerou um enorme estrago na economia, com graves consequências do início. Neste período, o Brasil transformou no maior devedor do Fundo Monetário Internacional, recebeu 3 empréstimos, desses 3 quebras do homem mais inteligente que está aí na mídia falando um monte de besteira. Em empréstimo, 14,3 bilhões em 98, 17,2 bilhões em 2001, 26 bilhões em 2002. Com toda razão, houve de fato um levante de alguns partidos e que essa economia trazer dores a cada um de nós brasileiros, que de fato trouxe. Então, qual é a desculpa que esse grande economista, grande governante e esse ministro da Fazenda, Pedro Malan, trouxe com esse trio da desgraça que aconteceu no Brasil nesse período de tempo? A desculpa dele foi o seguinte: o Brasil, segundo Fernando Henrique Cardoso, uma consequência inevitável da conjuntura internacional do processo de globalização. Eu nunca pensei que fracassados e fracassos políticos e econômicos dessas 3 esferas, com benefícios de gerar o apoio político para se eleger nas suas eleições, pudesse dar um nome tão bonito. Seria uma conjuntura internacional do processo de globalização, foi o que causou o dano na nossa economia. Fracassados e fracasso tem nome mais chique, né? E o que aconteceu? A política econômica do trio, né, Fernando Henrique Cardoso, Pedro Malan, em 95 e 98, baseou-se na combinação explosiva, abertura comercial, cada loucura que a gente assistiu, por fato da gente não ter muito entendimento em relação a isso, o Brasil não se interessa muito por essas condições, porque de mais da metade da nossa população sequer tem interesse, porque isso foi implantado na mente das pessoas, na mente individuais, tirando o entendimento. Então, com a abertura comercial, sem contrapartida e forte valorização do câmbio, paridade do real e do dólar. Sabe o que aconteceu com essa paridade do real e do dólar? Nós tivemos barreiras comerciais de países desenvolvidos, subsídios agrícolas, barreiras sanitárias, taxa de referenciação. De outro lado, a paridade cambial dólar encareceu nossas exportações, quer dizer, quebramos a nossa economia interna, adquirimos 3 empréstimos fabulosos. E o que aconteceu com a dívida externa? Ela aumentou, porque
a economia se desestabilizou, tanto a economia, a economia interna como a economia de consumo, né? Que eles chamam, economia de consumo, eles chamam o que chamam de transações de corrente, né? Que tudo que você compra no país, a pessoa deixou de comprar e desabamos. O pior da história é o seguinte, é que a maioria das empresas que sustentou, nesse caso, as mídias, Globo, Estadão, Isto É, e tantas outras emissoras, SBT, RBS e outras grandes empresas, sustentou essa economia desastrosa do Fernando Henrique Cardoso. O que aconteceu? Aconteceu que com a paridade do câmbio, então o governo achou de interessante investir em títulos cambiais. Agora, as empresas que compraram esses títulos cambiais do governo devem ter tido uma informação privilegiada, né? Porque que aconteceu? Nesse caso do final de 99, as empresas que adquiriu, por exemplo, um empréstimo de um bilhão de dólares, $1 bilhão com a paridade de 1 por 1, ela tinha uma dívida de R$ 1 bilhão. O que fez com que as grandes empresas que apostou na economia desastrosa do Fernando Henrique Cardoso fossem no mercado externo e ampliasse seu parque gráfico, né? Nós tivemos aí a rede de internet, tivemos TV a cabo e as coisas cresceram. A gente vê que a Globo, a Abril e tantas outras cresceram de forma fabulosa. Só que o fim da paridade do câmbio, o que aconteceu? O dólar foi para 3 por 1. Quem devia 1 bilhão passou a dever 3 bilhões. O que aconteceu com essas empresas? Aquelas empresas que possuíam títulos cambiais passaram essas contas para o governo brasileiro, ou seja, para a sociedade, que assumiu o ônus da desvalorização cambial. Este é mais um exemplo do escândalo bilionário do governo Fernando Henrique Cardoso, e que passou batido. Para o setor privado, tudo que você imaginou, o dinheiro saiu dos cofres, foram para a iniciativa privada. Quem beneficiou-se com isso? As empresas que apostaram na economia desastrosa de Fernando Cardoso, como por exemplo, as grandes empresas da mídia brasileira, Globo, Abril, Folha, Estado de São Paulo, SBT, RBS, enfrentaram uma crise financeira que, juntando essas empresas, dava 10 bilhões de reais, sendo 80% de suas dívidas tudo em dólar. Mas, ou seja, contraditoriamente, sustentar a política econômica acabou sendo um de suas principais dívidas. Endividou-se em dólar para modernizar todo o seu parque gráfico, aquelas coisas que nós estamos falando, novas publicações de TV, assinatura, internet, mas a população, em especial a classe média, empobreceu pela política econômica, não sustentou o crescimento de recursos, resultados, alto nível de endividamento em dólar, que multiplicou em reais, com o fim da paridade cambial, receita em reais em queda devido à estagnação da economia. O que vemos, e por que agora elas investiram e apostaram nessa economia e receberam, né, eles tinham direito de receber esses valores porque eles tinham títulos do governo. E esses títulos do governo fez com que, mesmo diante da crise, as empresas de comunicação não viessem falar do governo. Por isso, estava tudo bem, ninguém soube das informações, ninguém soube dos desastres econômicos que nós tivemos no Brasil. E, por via desse governo muito bem articulado, culpou uma articulação internacional de desenvolvimento global. Eu nunca pensei que fracasso pessoal e fracasso político, econômico, por esses monstros que a gente tem sustentado, tivesse um outro nome e até muito bonito: Conjuntura Internacional do Desenvolvimento Global. Isso é para todos nós aprendermos, sabermos a quem voltar. Um abraço a todos.